Meus irmãos, esse é mais um estudo da Escola da Vida Cristã, que continua tratando de religiões e seitas. Hoje vamos conhecer um pouco sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, considerada por quase todos os reformados como uma seita, assim como as Testemunhas de Jeová. É interessante que a história da Igreja Adventista ela teve início com um pastor batista chamado Guilherme Miller. Ele fez alguns cálculos baseados em Daniel 8, 14 a 16 e chegou à conclusão de que Jesus Cristo retornaria à Terra em 21 de março de 1843. Acontece que chegou o dia marcado para a volta de Cristo e não aconteceu nada. Houve um grande desapontamento. O pastor Miller refez os cálculos e marcou uma nova data. Ele entendeu que havia errado o ano, então remarcou para o dia 21 de março de 1844. Novamente não deu certo, Jesus não voltou. Ele ainda insistiu e marcou uma última data, 22 de outubro de 1844, mas nada aconteceu. Ele então reconheceu seu erro, pediu desculpas, não tocou mais no assunto. Só que ele já tinha mais de 100 mil seguidores e alguns deles decidiram continuar acreditando que alguma coisa tinha acontecido no dia 22 de outubro. Eles acreditavam que os cálculos de Miller foram corretos, mas que sua interpretação de Daniel tinha sido equivocada. Essas pessoas chegaram à conclusão de que Daniel predizia o início da obra de Cristo no lugar santíssimo do santuário celestial, onde Cristo já intercedia como advogado da humanidade junto ao Pai, e não a sua segunda vinda. Ao longo da década seguinte, esse entendimento evoluiu para a doutrina do juízo investigativo. O que significa? Segundo esse pensamento, quando Jesus entrou no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844, ele começou a purificar os pecados dos salvos que estão registrados nos livros celestes. Ou seja, o sacrifício de Cristo na cruz não foi suficiente para perdoar os pecados, então foi necessário ele voltar para continuar a sua obra. Então, o juiz investigativo define se alguém realmente será salvo ou não. A partir desse e de alguns outros entendimentos, se deu início à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma das fundadoras do Adventismo foi a escritora cristã norte-americana Ellen Goldwhite. Com base nos ensinamentos bíblicos de Joel 2 e Efésios 4, os Adventistas do Sétimo Dia entendem que nos últimos dias, que é o período que antecede a segunda vinda de Jesus, o dom da profecia seria novamente manifestado entre os cristãos para orientar a igreja, e Ellen White era uma profetisa levantada por Deus. Os adventistas se identificam como sendo o povo remanescente descrito em Apocalipse 12, 17, o qual guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Para os adventistas, o testemunho de Jesus também consiste nas mensagens de Ellen White, que eles consideram uma profetisa contemporânea e seus escritos são inspirados por Deus. Ou seja, as profecias de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. A despeito dos grandes serviços prestados pelos adventistas nas áreas da saúde, educação e ação social, no que diz respeito a doutrinas bíblicas, embora muitas delas se pareçam com as doutrinas batistas, os adventistas defendem alguns pontos doutrinários totalmente estranhos ao nosso entendimento. Veja alguns deles. Os adventistas são exclusivistas, no sentido de que eles pensam que apenas os próprios adventistas serão salvos. Nós não cremos que somente os batistas serão salvos, mas todos os que recebem Jesus como Salvador. Para os adventistas do sétimo dia, Jesus tem uma natureza pecaminosa, exatamente como a natureza pecaminosa que nós, seres humanos, temos. Nós entendemos que Jesus, apesar de ser 100% homem, era 100% Deus e que não tinha uma natureza pecaminosa. Para os adventistas, os textos de Ellen White estão no mesmo nível que o texto da Bíblia. Para nós batistas, apenas os textos bíblicos foram inspirados por Deus, portanto, nenhum outro escrito se compara ou se iguala à Bíblia. A Igreja Adventista defende a salvação pelas obras e pela guarda dos sábados. Sabemos que a salvação é pela fé somente, independente de obras ou de guarda de sábado ou de domingo. Os adventistas do sétimo dia creem que Satanás é um corredentor dos homens porque entende que ele é o bode Azazel do dia da expiação, como está registrado em Levítico 16. Entendemos
que o sacrifício de Cristo na cruz foi único e suficiente, não necessitando de nenhum corredentor, muito menos de Satanás. Segundo os adventistas, a salvação e o perdão de pecados não são completamente obtidos na cruz de Jesus Cristo, mas apenas são complementados no santuário do céu, no juízo investigativo. Essa é mais uma interpretação equivocada da Bíblia. Todos os pecados são perdoados na cruz. Para a Igreja Adventista, Jesus é o arcanjo Miguel, o que torna Cristo um ente inferior, não estando no mesmo nível de divindade. É claro que não concordamos com isso. Jesus é o unigênito de Deus e também é Deus. Finalmente, os adventistas creem que, ao morrer, o ser humano permanece no estado de inconsciência, esperando a ressurreição no retorno de Cristo. Nós sabemos que não existe o tal sono da alma. Todos os que morrem ficam em estado de consciência no céu ou no inferno, esperando o juízo final. Para terminar, mais algumas informações sobre os adventistas. Atualmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um corpo organizacional estabelecido praticamente no mundo todo, com aproximadamente 12 milhões de membros, e no Brasil, uma referência é a TV Novo Tempo, com uma programação direcionada aos que compartilham da mesma fé. E chega também a ser assistido por pessoas de outras religiões. Os adventistas acreditam que a chave para o bem-estar se encontra em uma vida de equilíbrio e temperança. Eles dizem que a natureza nos fornece uma riqueza de coisas boas que podem nos proporcionar uma vida vibrante. A água pura, ar fresco, a luz do sol promovem vida pura e saudável quando usados apropriadamente. Praticar exercícios físicos, evitar substâncias nocivas como o fumo, o álcool, substâncias que afetam a mente, promovem pensamentos claros e escolhas sábias. Uma dieta vegetariana bem equilibrada, que evita o consumo de carne e é rica em legumes, cereais, integrais, nozes, frutas, verduras e vitamina B12, resulta em uma saúde vigorosa. A saúde é um dom de Deus amoroso que quer que vivamos em abundância. Quando nos beneficiamos de tal amor, sentimos uma sensação de gratidão e apreço com o nosso Criador. Tem razão. Na área da educação, possui colégios e faculdades mantido e orientado pela Igreja. Está presente em mais de 165 países, inclusive no Brasil, com instituição de educação infantil ao ensino superior, com aproximadamente 2 milhões de alunos. Sobre o sábado, veja o que o Adventismo diz. O sábado é o selo de Deus que deve estar em nossa mente. Para que esse selo esteja em nós, temos que guardar o sábado. O repouso do sétimo dia será o ponto que irá distinguir entre os que servem a Deus dos que não servem. Sendo assim, podemos concluir que todos nós devemos guardar o sábado, pois cada um precisa obedecer a Deus. É importante para qualquer ser humano lembrar de Deus como Criador, recebendo o selo divino. É o que eles dizem. Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima quarta.